Eu convido aos amados irmãos que abram suas Bíblias, lá em 1 Samuel, capítulo 15. Nós estaremos abordando essa noite a fidelidade na santificação. A santificação ela tem várias facetas, é um assunto muito vasto e eu não gostaria de alongar muito, mas não posso ser raso nessa explanação. Já oramos por iluminação e eu gostaria que os irmãos observassem no momento apenas o verso 22 de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Existem dois tipos de santificação. Há a santificação posicional e a santificação condicional. Nós estaremos falando um pouco sobre cada uma delas, mas o que vamos tratar nesta noite é parte da santificação condicional. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Capítulo 15 vai falar justamente sobre a rejeição de Saul como rei de Israel. E vai tratar dos motivos por que ele foi rejeitado pelo próprio Deus. E nada mais é do que uma falta de santificação, de fidelidade da parte de Saul. E Samuel foi utilizado por Deus para revelar o coração de Saul para ele mesmo. Como eu falei anteriormente, existem dois tipos de santificação. Há a santificação condicional e a santificação posicional. A santificação posicional é aquela que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos santos por Cristo, Ele nos santifica. Porque Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. Então, em Cristo, nós somos santos. Mas existe uma outra faceta da santificação, que é a santificação condicional. Ou seja, depende de mim. É necessário que eu observe alguns parâmetros, algumas orientações de Deus para que eu seja santo. E nós podemos ver um certo binômio nesta santificação condicional. E esse binômio, ele entende da seguinte maneira: existem algumas coisas que eu devo dizer não para elas, e outras coisas que eu devo dizer sim. Eu devo dizer não categoricamente ao pecado. E nisso nós entendemos os 10 mandamentos. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, ali se revela a vontade de Deus para a minha vida. E ali está categoricamente não, que cada crente, salvo em Cristo Jesus, deve dizer na sua vida. Mas faz parte desse binômio o dizer sim. E o dizer sim é para Cristo. O dizer sim é para Deus. E é justamente nesta atitude de dizer sim que nós agimos não por legalismo, mas com uma gratidão em nosso coração. A santificação que só observa o não, não faça isso, não faça aquilo, não mate, não adultere, não roube, é uma santificação legalista. Havia uma filosofia que começou 3 séculos antes de Jesus, chamado estoicismo. E esses homens, eles observavam categoricamente a sua conduta moral. Eles se tornavam irrepreensíveis. Qual era o problema do estoico? Nós podemos ver que Paulo, ele observou no estoicismo grandes virtudes. E muitas palavras
que filósofos estoicos usavam, nós vemos sendo replicados pelo próprio Senhor Jesus e por Paulo. Mas o problema é que os estoicos confiavam em si mesmos. Eles eram senhores da sua vida. Eles eram capazes de ser vigilantes da sua moral e conduta. E qual é o problema? A falha é certa. Nós cristãos também devemos observar a moral, mas só que falamos que nada podemos fazer sem Cristo. Não podemos observar a lei de Deus e sermos capazes de cumpri-la, porque não está em nós esse poder, mas está em Deus, que opera em nós, tanto querer quanto realizar. E essa é a diferença do estoico para o cristão. Ambos observam a sua conduta moral, mas um depende apenas da sua força própria. O outro reconhece que ele é incapaz de observar e depende de Deus, e é Deus que lhe alimenta, é Deus que lhe fortalece. A segunda parte desse binômio é o dizer sim. E esse dizer sim nós vemos justamente como um ato de gratidão a Deus. Nós obedecemos o Senhor. E nós falamos sim a Cristo. Por que eu não roubo? Porque antes o Senhor me salvou da condenação do pecado. E hoje, como gratidão a esse Deus, eu não roubo mais. Eu não minto. Mas eu não minto apenas porque eu observo a minha vida moral. Mas porque antes eu mentia e Deus me perdoou. E com gratidão, como resposta de gratidão, hoje eu não minto mais. Eu me apego à verdade. Mais do que não mentir, é se apegar à verdade, é falar a verdade. Nesse binômio que nós já falamos, já entendemos a questão da santificação condicional e posicional. Nós vemos agora na pessoa de Saul, um homem que foi escolhido por Deus através do povo para ser rei sobre Israel. Um homem que deveria conduzir o povo segundo a vontade de Deus. Este homem, ele é rejeitado por Deus. Por quê? Não porque ele não tenha uma mente que percebe o que é uma conduta moral, mas ele confunde o bem com a vontade de Deus. O que é bom aos seus olhos, nem sempre isto é a vontade de Deus. E é isso que nós vamos observar de forma breve, mas um tanto quanto profunda, sobre o fato de ser fiel na santificação. O início do capítulo 15 diz o seguinte: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Ameleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Ameleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então
feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Agora observe o verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quis destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. O que nós observamos aqui nesses 9 versículos? Deus usou o profeta Samuel e deu instruções claras. Vai e fala para Saul isto: você vai a Ameleque e vai matar todo mundo, não vai sobrar nada. Você pode estar pensando no seu lugar: poxa, que coisa mais brutal, como Deus está mandando matar criança de peito, Deus está mandando matar animais que não tem nada a ver com o pecado dos seus senhores. Deus está mandando exterminar uma nação inteira, é um genocídio. Que Deus brutal é esse? Há uma lição para ser aprendida aqui. Hoje Deus nos manda matar pessoas, mas Deus manda matar o nosso velho homem, manda extirpar da nossa vida pecados, condutas que nos afastam da vontade de Deus. E nisso não há negociação. Não há negociação com o pecado. Não há negociação com coisas que aparentemente são até boas. Poxa, olha só, isso daqui, na verdade, né, é o meu pecado particular. E não faz tanto mal assim, né? É uma coisa só minha. Não prejudica ninguém. Olha, eu vou até fazer o seguinte: esse meu defeito vai servir para a glória de Deus. Aí você pode entender, por exemplo, os jogos de azar. Se eu ganhar na loteria, reverendo, eu vou dar um dízimo. Se eu ganhar no jogo no bicho, eu vou dar um dízimo dobrado. E aquela campanha que o senhor acabou de fazer aqui, olha, eu vou ajudar. Mas deixa eu ganhar primeiro no bicho. E aí, nós começamos a olhar falsas virtudes em pecados claros que Deus já condenou na sua palavra. E aí nós vemos a falta de fidelidade do crente com Deus. Diz o verso 9 que Saul e o povo, não foi pecado apenas de Saul, mas foi pecado também do povo. Talvez até tenha sido iniciativa do povo, mas Deus está cobrando aqui de quem? De Saul. E isso nos traz uma referência muito séria. Deus tem líderes, e Ele vai cobrar dessa liderança. Seja você um funcionário público, seja você um pai de família, seja você um oficial de igreja, Deus vai cobrar dessa liderança. Não tem como você se esquivar e falando assim: não, Senhor, olha, o Senhor conhece meu coração, mas os meus filhos, eles são pecadores mesmo. Eu não consigo controlar os meus filhos. Eles fazem essa bagunça toda aqui em casa, mas o que eu vou fazer? Eles não são crentes. Eu tenho que viver com isso, mas eu não faço isso. Eu continuo com a minha vida reta, eu continuo com a minha vida, com a minha conduta diante do Senhor. Mas está sendo omisso com aquilo que o Senhor prescreveu. Então, você será responsabilizado. Não haverá desculpas para nenhum líder. Por isso que, querido, não quer ser líder. Não faça questão de ter a primazia, seja lá onde for. Se Deus te chamar para isso, tudo bem. Porque aquele que é encarregado de uma liderança, seja um pastor, um presbítero, um diácono, um professor em sala de aula, embora queiram descaracterizar a liderança do professor, mas ele é uma liderança, seja
um profissional liberal no seu consultório, seja um policial militar prestando seu serviço, você será cobrado do próprio Deus. Você não será cobrado por homens, mas você será cobrado do próprio Deus. É aí que começa a santificação. E é por isso que eu digo que o assunto santificação, ele é tão vasto. E não dá para a gente pegar apenas superficialmente. Eu só estou dando uma pequena pincelada do que se refere à fidelidade. Mas existem várias outras facetas que poderíamos explorar. Mas vamos continuar com o texto. Então, verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Nós vemos agora um homem de Deus que verdadeiramente, ele tem características do coração de Deus. Saul foi eleito em Israel como liderança no lugar de Samuel. Samuel foi o último juiz sobre Israel. E aí o povo pediu: nós queremos um rei, nós queremos um rei. E aí Samuel vai falar com Deus: Senhor, e agora? O pessoal está pedindo um rei. Aí, Samuel, faz o que eles estão pedindo. Não é você que está sendo rejeitado, mas sou eu. Eles querem a liderança de um homem, mas eles não vão se escapar assim, porque este homem que será eleito, ele também terá que me seguir, terá que seguir a minha lei, e eu vou cobrar isso dele e do povo. Então, só vai mudar a figura do juiz e vai ser colocado a figura do rei. Mas o povo continua debaixo do senhorio de Deus. O Senhor continua sendo o Senhor sobre Israel, independente da liderança. Eles só pensavam que seria melhor para eles. E Deus permite que Saul fosse eleito. E Deus unge e abençoa Saul. E o Espírito de Deus está sobre Saul. E Saul tem grandes vitórias e Deus abençoa Israel por causa do governo, do bom governo de Saul. Mas o que acontece no meio do caminho? Saul, ele se ensoberbece. Ele acha que ele é autônomo, que ele já pode agir, já pode fazer de acordo com a sua vontade, não precisa seguir tão restritamente a vontade de Deus. Eu já tenho uma certa autonomia. E esse é o grande perigo. É o perigo de achar que temos certa autonomia, distante da vontade de Deus, distante da palavra de Deus. Que as minhas ideias podem ser melhores do que a ideia e a vontade de Deus, tanto para a minha vida, quanto para aqueles que foram entregues a mim, para que eu liderasse. As boas intenções. E o que acontece aqui? Samuel, ele se entristece. Ele fica, na verdade, lamentando por Deus estar agora rejeitando Saul. Samuel não poderia ser revanchista? Ah lá, chegou a vez dele agora. Ele não era o bonzão? Ele não foi eleito? Ele não era o cara? Todo mundo aplaudia ele, agora o próprio Deus está rejeitando. Cadê o homem, o grande homem de Deus? Cadê aquele que era aclamado pelas multidões? Não tem mais, porque o próprio Deus rejeitou. Mas não é isso que acontece com o coração de Samuel, meu irmão. Porque ele é homem de Deus. Ele entende que ele não é líder sobre nada, ele foi colocado, que o povo não lhe pertence, Israel não lhe pertence, ele é servo tanto quanto Saul, e ele está lá para servir a Deus, ele está lá para servir o povo, ele está lá, para ser bênção naquele povo. E quando ele vê uma liderança caindo, o que ele faz? Ele se lamenta e ele chora, ele fica a noite toda
clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia desse homem. Não rejeita ele não, Senhor. Senhor, dá uma segunda chance. Senhor, pensa direitinho. Olha, eu me coloco à sua disposição para poder ajudar. Fala para mim, que eu falo com ele e eu ajudo a ele, Senhor. Mas Deus já estava resolvido. Não quero. Ele está rejeitado. Vai lá e dá a notícia para Saul. E foi isso que Samuel fez. Verso 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. O coração de Saul começa a ser revelado. Aquilo que Deus já sabia, mas que Samuel não sabia. O que estava no coração de Saul. E o que é revelado? Saul, depois dessa vitória maravilhosa, ele chega e faz uma estátua dele. Ele faz um monumento. Ele pede para si honras. Eu quero que esse feito seja lembrado, que foi eu que venci, foi eu que levei o povo a superar os amalequitas. E ele ergue um memorial. Isso revela o coração de um homem vaidoso, de um homem que já não está mais disposto a dar glórias a Deus, mas tomar para si a glória de Deus. Cuidado! Porque a sua vida corre um sério risco. A pessoa que quer tomar para si a glória de Deus, ele está correndo um sério risco, meu irmão. E continua, verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. É interessante como a narrativa, né? Ela distorce a realidade totalmente. Saul faz uma narrativa. Samuel, missão cumprida. Cumpri cabalmente a vontade de Deus. A vontade de Deus foi executada. Está tudo certo. É a narrativa de Saul, pensando que poderia enganar a Samuel. Poderia até ter enganado, mas a Deus ele já não engana há muito tempo. E aqui está o detalhe, que ele não quer ser criticado. Ele não quer, ele sabe que tem alguma coisa errada, mas ele já começa falando que a vontade de Deus foi cumprida. Ele não poderia falar outra coisa? Oh, Samuel, que bom que você esteve aqui. Vamos adorar a Deus? Não. Mas ele já vai tocando no assunto. A vontade de Deus. E ela foi cumprida. Essa é a minha narrativa. E eu vou afirmar isso até o fim. Compreende? Quando a pessoa tem consciência do seu pecado, ela já toca e tenta, na sua narrativa, fortalecer o lado positivo do seu pecado. Falando, a vontade de Deus foi cumprida. Esse gatilho, irmãos, não está apenas em Saul, também está em mim e em você. Quando nós pecamos, a primeira coisa que a gente tenta procurar é alguma coisa que reforce a nossa conduta, para dizer, você não está tão errado assim não, cara, você tem sua razão, tem alguma coisa de boa nisso que você fez, a gente pode tirar algum proveito disso. Não está certo, mas também é errado, não está. Infelizmente, é isso que está no coração do homem. E continua o texto. Então, disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este no meu ouvido, e o mugido de bois que ouço? Samuel poderia ter metido o pé na porta e falado: é mentira, você não executou nada, Deus já me falou, está errado. Mas olha o coração do homem de Deus, ele é sutil, ele é educado, ele dá chance para o cara chegar e falar assim: está errado, olha, isso daí foi besteira, está aqui, né? Me perdoe, está errado. Então Samuel lhe dá a dica: olha só, eu estou ouvindo alguma coisa, está meio estranho,
É isso mesmo? Da onde vem esse barulho? Onde vocês arrumaram esse gado todo? Mas Saul, ele não volta atrás. Ele não aproveita a dica que Samuel deixou para ele. Isso são características de pessoas que estão deixando a sua vida de santidade. Ele quer ter uma aparência santa. Ele quer ter uma aparência irreprovável, intocada, ilibada. Mas ele vive cercado de narrativas. É um castelo de cartas. No menor vento, cai tudo. São pessoas que vivem sob narrativas, que ocultam a verdade. E não adianta você dar dica. Ele não vai aceitar. Ele vai ignorar. Ele vai fingir que não está entendendo. E que foi que ele fala? Ele pega e ele traz o seguinte, ó, não tem nada de errado. O que você está ouvindo não tem nada de errado. O que eu fiz foi uma coisa boa. Quer ver só? Nem você pensava nisso, mas eu pensei. Olha só que coisa boa que eu fiz. Verso 14. Então, 15. Respondeu Saul, de Ameleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Ou seja, nós executamos. O que nós estamos fazendo é trazendo os despojos para entregar a Deus. Mas Deus pediu esses despojos? Deus pediu 10% do jogo do bicho? Deus precisa da loteria para cumprir com a sua obra? Deus precisa de algum meio ilegal para ser feita a sua vontade através da igreja, do seu povo? Claro que não. Então, que justificativa frágil é essa? Mas é a narrativa, tentando justificar o seu erro. E ele continua. Então, verso 16. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Eu fico imaginando Samuel ouvindo, né, aquela desculpa esfarrapada de Saul, e Samuel olhando assim, rapaz, senta que você vai ouvir agora o que Deus tem para falar para você. Aguarda o que te espera. Me lembra minha mãe, né? Quando a gente faz, quando eu era criança, fazia bagunça, e minha mãe não queria me bater na frente dos outros, para não passar vergonha, aí falava, espera chegar em casa. Parece que é esse recado que Samuel dá para Saul. Espera que você vai ver. O que é teu está guardado. Respondeu-lhe Saul, fala, todo confiante. Deus não pode ter falado nada de ruim, pode falar. Não quero esperar não, diga agora, faz agora, eu quero ver. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor, rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Eu não vou nem dizer que Saul não esperava ouvir isso, porque a sua conduta anterior já mostrava que ele sabia, ele tinha consciência que ele estava errado. Mas talvez ele não tivesse ouvido com tanta precisão, ele não sabe. O que foi surpreendido foi com a precisão que Samuel falou com ele. Primeiro, Deus colocou Saul no seu devido lugar. Você não é nada, você era o menor da casa de Israel, e eu te coloquei como rei. Foi eu que te coloquei, não foi o povo, foi eu que te coloquei.
Então, se você é alguma coisa, isso porque depende de mim. Não foi por causa dos teus méritos, não foi por causa da tua força, não foi por causa da tua família. Eu te fiz rei sobre Israel. Colocou Saul no seu devido lugar. E nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. Nós estamos aqui, é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Não é pelos nossos méritos. Quem somos nós? Quem somos nós? Em segundo lugar, Samuel lembrou qual foi a ordem. Deus foi claro: acaba com os pecadores, acaba com o pecado, não faça ponte, não se alicie, não tenha nenhum tipo de envolvimento com nenhum tipo de pecado, rompe com isso, não tenha amizade, não seja mole, não veja vantagens no pecado que não existe, porque Deus já reprovou qualquer tipo de pecado. Não tente negociar com o pecado. Deus reprovou. Irmão, isso não é para você. Um relacionamento extraconjugal, é porque o meu casamento não vale nada, e eu encontrei a pessoa certa, essa pessoa me compreende, e eu vou ter uma nova vida com ela. Meu querido, isso é pecado. Renuncie isso. Não faça acordos com o inferno. Não, olha só, o meu emprego é difícil, a gente ganha pouco, então a gente tem que dar um jeito, né, para conseguir faturar uma coisinha melhor. Irmão, é pecado. Não se alicie. Isso vai te afastar da vontade de Deus e você vai ser reprovado por Deus. A santificação, ela é um processo. Nós não somos santos do dia para a noite. Nós somos treinados por Deus através das circunstâncias que Deus nos apresenta, que a vida nos apresenta. São pessoas de difícil relacionamento. São circunstâncias que nos levam até mesmo a fazer, a duvidar do que é o certo e do que é errado. Mas se nós estamos, dia após dia, diante da palavra do Senhor, nós não teremos dúvida. Talvez seja difícil de você fazer, talvez seja difícil de você cumprir, mas você sabe o que é certo. Você não tem dúvida daquilo que Deus falou. E é esta a questão. Nós não podemos ter dúvida daquilo que Deus falou, de qual é a vontade de Deus. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós começamos a ser autossuficiente e autorreferente. E a referência não é mais Deus, mas é o que eu acho, é o que eu penso, é a minha inteligência, é a minha capacidade. E aí, meu irmão, é um abismo que chama outro abismo. E é isso que aconteceu na vida de Saul. A chegar ao ponto de ser rejeitado por Deus. Verso 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor e designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele não volta atrás, ele não se arrepende, ele continua com a mesma narrativa: eu não estou errado. Você já tratou com pessoas assim? Que a coisa é clara, ele está em pecado, você abre a palavra de Deus, primeiro você chega amigavelmente, você fala com a pessoa: cara, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Rapaz, peraí, não é assim, é assado? E o camarada vem com a narrativa, cheio de justificativas. Não, é isso, assim, tal, eu estou certo. Aí, não aceitou, né, a exortação amigável como irmão. Então vou ter que abrir a palavra. Aí você abre a Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz.
Isso. Agora vamos para o Novo Testamento. Isso. Rapaz, Deus não concorda com você. E aí? Não, essa é a sua interpretação. Não acredito nisso. Não é assim. É assado. E o cara não volta atrás. Não se arrepende. Cria uma narrativa. Criou muralhas. Ele está resoluto. É isso. Por isso que Deus já havia rejeitado ele antes. Porque aí Deus nem envia mais o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Para esse não tem mais solução, não tem mais segunda chance. Ele está resoluto. Mas claro, irmãos, não pode ter se arrependido hoje. Mas daqui a 1 ano, 10 anos, quebrou a cara, Deus quebra o homem de dura cerviz. É isso que Deus faz. Aquele homem que se acha dono da razão, Deus o quebra. E aí daqui a algum tempo, ele vai humildemente olhar para o passado e falar assim, eu estava errado. E eu aceito a correção de Deus. E eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Mas isso é um processo. Isso não é, o homem não é capaz de gerar isso. Eu não posso te convencer. O reverendo não pode te convencer disso. O conselho da igreja não pode transformar o teu coração. O máximo que nós podemos fazer é abrir a palavra de Deus. E assim como Samuel te mostrar, olha, Deus falou isso. E nisso nós temos que ser fiéis. Em falar exatamente como Deus disse. E agora, se você vai aceitar ou não, se você se arrepende ou não, essa é a atuação do Espírito Santo de Deus. Nós somos encarregados de levar a palavra até os ouvidos, mas quem leva até o coração é Deus, não somos nós. E aí, irmãos, nós podemos ver vidas transformadas, e com aqueles testemunhos, né, terríveis. Eu nasci na igreja, minha mãe era crente, meu pai era presbítero da igreja, meu pai era pastor, diácono, minha mãe era presidente da SAF, mas só que eu não dei ouvido, eu fui batizado na igreja, fui da UCP, fui da UPA, fui da UMP, mas depois eu saí da igreja, fui para o mundão, aconteceu isso. Mas aí Deus me quebrou lá fora, e agora eu volto com o coração humilde para a glória de Deus. Não adiantou a mãe falar, não adiantou o pai falar, não adiantou o pastor, o conselho falar, os amigos da igreja falar, não adiantou nada. Ele teve que ser moído lá fora, e quem faz esse trabalho é Deus. E aí ele vem com o coração quebrantado, pronto para ser santificado, condicionalmente, e ele vai se colocar debaixo da vontade de Deus, não por causa de um moralismo, mas agora com gratidão, porque olha, eu fiz muita besteira, e o Senhor me perdoou, e Ele me acolheu de volta, e hoje eu estou aqui, restaurado para a glória de Deus, e eu posso viver nessa comunidade, e posso ajudar esta comunidade, porque Deus verdadeiramente operou na minha vida, e eu agora sou santo, e eu vivo buscando essa santidade, dia após dia, sou imperfeito ainda, mas eu quero continuar dando as minhas caminhadas, eu quero prosseguir para o alvo, e é essa a disposição do nosso coração. Nós precisamos buscar essa fidelidade. Para terminar, irmãos, verso 22, que é aonde que nós começamos. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Deus não está interessado no seu dinheiro, Deus não está interessado no seu trabalho, Deus não está interessado naquilo que você possa imaginar que você pode dar para Deus.
quem é você? O menor da casa de Israel. É assim que Deus olha para você. Deus não está interessado nisso. O que Deus espera de cada um de nós é a nossa fidelidade. A sua palavra. A ouvir e acolher ao nosso coração. Isso nos fará santos. Essa é uma faceta da santidade que devemos buscar em Cristo Jesus. O que nós vamos levar para casa, irmãos? Que, em primeiro lugar, as boas intenções não justificam erros. A boa intenção alardeada por Saul em querer trazer os despojos para oferecer ao Senhor, né? É boa intenção, não é isso? É fácil você ter que escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Claro que todos nós vamos escolher a coisa boa. Mas como escolher entre uma coisa boa e outra coisa boa? Aí, o que vai definir o critério é a vontade de Deus. Deus quer esta coisa boa e não esta outra coisa boa. Esta outra coisa boa? É, mas não é o momento. E se você atentar para isto agora, o que é bom vai se tornar ruim e rejeitado por Deus. Lembra lá de Abel e Caim? Todos nós lembramos? Os dois foram oferecer sacrifícios. Um foi aceito, o outro não. O Senhor acolheu, o outro foi rejeitado por Deus. E quando Deus vai falar, por que caiu o teu semblante? Não é certo que se agires bem, agires corretamente, agires de acordo com a minha vontade, você também não vai ser aceito? Cuidado, o pecado está na tua porta. Cumpre a você dominar esse pecado. E identificar este pecado na sua vida. Não deixar ele tomar conta do seu coração. Cuidado. Foi esse o conselho de Deus para Caim. E hoje ele dá o mesmo conselho para nós. Cuidado. Se você tiver uma conduta correta, de acordo com a vontade de Deus, não de acordo aos nossos olhos humanos, não, o que ele está fazendo é uma coisa boa. O que ele está fazendo, o que eu estou fazendo, é uma coisa boa. Se eu tentar apenas para isso, não é mal, não é ruim, né? Isso não é a vontade de Deus, mas é uma coisa boa. É tão pecado quanto você matar alguém. É tão pecado quanto você fazer trabalhos de feitiçaria. E é isso que Samuel vai falar para ele logo no verso abaixo. Olha aqui, ó, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião é o quê? É você não aceitar a vontade de Deus. Está se rebelando. É a minha vontade, não é a sua vontade. É isso que Saul fez. E aí Samuel dá o nome certo para a atitude de Saul. Isso que você está fazendo é rebelião. E a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. O que é obstinação? É você não voltar atrás. É você botar uma coisa na cabeça e falar, não, é isso, é isso, é isso, e eu não volto atrás. Cara, está errado. Volta atrás. Não, não. Não está errado, não. Isso está certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa obstinação, para Deus, é como você cultuar a ídolos. Você pode estar falando, não, mas é uma coisa boa, eu estou sacrificando para Deus, eu vou levar para a igreja, eu vou abençoar a igreja. Quantos missionários nós vamos abençoar? Nós vamos poder fazer obra na igreja, nós vamos aumentar o salário do pastor. Olha só que coisa boa, gente. Quanta coisa boa. Você vai falar que isso é ruim? É ruim, porque Deus disse que não é a vontade dele. E se eu insisto com isso, eu estarei pecando contra Deus, e pecando feio. Terceiro e último lugar, né? Deus, ele tem prazer na fidelidade, e é isso que vai nos fazer santos. Você quer ser santo? Seja fiel. Para ser fiel,
Você precisa conhecer a vontade de Deus, ouvir a vontade de Deus. Aí você vai ser santo e fiel. Amém? Quero orar com você. Bondoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite, pela tua palavra que se revelou a nós. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos a tua vontade para as nossas vidas. Livra-nos, ó Pai, de pecar contra ti, pensando, Senhor, que a nossa referência é melhor do que a sua. Buscamos, Senhor, um coração contrito esta noite. Nos arrependemos dos nossos pecados. Nós renunciamos à nossa vontade. Nós renunciamos, ó Pai, ao nosso ego. E nós falamos, Senhor, não a nós, mas a Ti, toda a honra e toda a glória. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, amados.